Boa noite, GP às 10, eu sou o Rodrigo Matar, estamos aqui para mais um vídeo, abrindo a semana, segunda-feira à noite. Claro, o automobilismo está, talvez, um dos esportes mais impactados pela epidemia, pela pandemia do coronavírus. A gente não tem corrida, não teve corrida esse final de semana, não teve Fórmula 1, não teve NASCAR, não teve a abertura da Fórmula Indy, apenas a Porsche Cup correu no Brasil. Correu o WRC no México, sabe-se lá quando nós vamos ter competição para valer. A CBA determinou o cancelamento temporário das provas no Brasil. Não haverá, portanto, no início de abril, a etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance em Curitiba. Não deverá haver também o Turismo Nacional em Goiânia. A Stock Car já tinha adiado a sua corrida de duplas para novembro, que estava marcada para o próximo dia 29. Não há previsão, portanto, de que os motores ronquem no Brasil e muito menos no exterior. O Endurance Mundial foi seriamente afetado. De Endurance, vocês sabem que eu falo bastante nos meus vídeos do GP às 10 e aqui não será exceção. Foi anunciado na semana passada, antes de toda a celeuma envolvendo o Covid-19 e até o cancelamento do GP da Austrália, que demorou demais para ser efetivado, já tinha sido anunciado o cancelamento das 1000 milhas de Sebring, por força do decreto do presidente norte-americano Donald Trump, que impediu a chegada de voos da Europa para os Estados Unidos. Em consequência disso, no dia seguinte a IMSA adiou as 12 horas de Sebring de forma inédita de março para novembro, tornando a corrida da Flórida, uma das mais tradicionais do Endurance Mundial, como a última etapa do campeonato da temporada 2020 do certame norte-americano. Também o European Le Mans Series anunciou por contingência que 2 corridas estão adiadas. Pelo menos as 2 primeiras provas estão adiadas. E agora, nesta segunda-feira, o WEC anuncia o adiamento das 6 horas de Spa-Francorchamps. A IMSA também, a reboque de uma decisão da Fórmula Indy, já sabe que não terá o GP de Long Beach. Vejam as consequências do Covid-19, da pandemia, do coronavírus para o esporte. E é posta em dúvida, evidentemente, disputa das 24 horas de Le Mans. Porque vejam só, Le Mans é a pista das de endurance que leva mais público. 250 mil pessoas em média. Afora o pessoal de boxe, afora a imprensa. Você tem por ali no barato circulando cerca de 300 mil pessoas. Numa pandemia como essa, onde se recomenda não haver aglomerações, insanamente houveram algumas nesse final de semana no Brasil, o que é inacreditável, eu temo pelo cancelamento das 24 horas de Le Mans. Acho que tem que se prevalecer o bom senso nos próximos dias. As medidas foram tomadas, elas são drásticas, elas são fortes, mas você tem que ter um bom senso. Um país como a Itália, por exemplo, que já tem mais casos efetivos de Covid-19 do que a China, assusta muito. Você tem várias pessoas infectadas e é lamentável que uma epidemia destas, em pleno século XXI, esteja disseminando o pavor pelo mundo todo. É aquela história, tem gente que não pode fazer home office, médico não pode fazer home office. Até pode atender clínica de família, atender em casa, etc. Mas tem que estar nos hospitais. Alguns postos de trabalho tem que estar onde a coisa acontece. Por exemplo, em televisão não dá para você fazer home office a menos que você produza conteúdo diário em vídeo, celular, enfim. Mas não é a mesma qualidade. Então, por exemplo, eu posso dizer que o Fox Nitro, pelo menos nesse período, ele está mantido, mas que a gente vai falar de automobilismo na televisão. Programas assim vão ser complicados. A gente vai ter que buscar pautas, por exemplo, no próximo dia 23, é claro que a gente vai ter que falar de Ayrton Senna, que teria feito 60 anos no próximo dia 21. Mas assunto fresco, corrida, não tem. Não vai ter em abril e realmente é muito preocupante. Lidar com a abstinência de automobilismo vai ser alguma coisa para o fã terrível. Para nós que trabalhamos e dependemos do esporte, é um baque muito grande tudo que está acontecendo. Então, rogo o bom senso das pessoas.
Rogo que as pessoas respeitem o nosso trabalho nesse período, entendam que a situação é extremamente grave e que tenhamos consciência de que temos que sair disso o mais rápido possível. Eu sei que é pedir muito, ainda mais se tratando de um país em que as pessoas acham que podem dar jeito em tudo. Não podem não, gente. O negócio é muito sério. É muito sério. Se você tem um pai idoso, eu tenho uma mãe idosa de 81 anos, então convençam essas pessoas de grupo de risco a não se expor. Por favor, façam isso pelo bem dos seus familiares. Entendem, gente? E torçamos para que a coisa não saia do controle. Existe um período agora que é fundamental. Quem tem filho pequeno, quem tem pais e mães idosos, tem que ter muito cuidado nessa hora, muita calma nessa hora. E é o que a gente está pedindo. Não é um vídeo esse usual, né? Eu gostaria de estar muito falando da Fórmula 1, gostaria de estar falando demais da Fórmula Indy, mas o momento é de reflexão para que a gente pense no coletivo e não no individual. E a tendência do ser humano é ser extremamente egoísta. Pensar primeiro nele, segundo nele, terceiro nele, quarto nele, e só aí você vai pensar no coletivo. Nada menos exato. Eu acho que é um momento que a gente tem que ter o mínimo de bom senso. Saber como lidar com uma situação como essa. E pelo menos as autoridades competentes no esporte a motor estão sabendo lidar com isso, de forma a não atrapalhar demais todo o processo. Como eu já disse, WEC com uma etapa cancelada e uma adiada efetivamente. IMSA com uma etapa adiada e uma cancelada efetivamente. European Le Mans Series com as duas primeiras rodadas do campeonato adiadas. CBA com as categorias nacionais paradas. A FIA ainda não se decidiu, a FIA e o Liberty Media não decidiram ainda sobre adiamento ou cancelamento dos GPs do Bahrein e do Vietnã. Já tem muita gente na Europa garantindo que a temporada começa ou em Monte Carlo ou no Azerbaijão em junho. Eu acho difícil que as férias de agosto, que normalmente você tem um período de 3 semanas sem corrida, acho difícil que essas férias de agosto aconteçam como normalmente acontecem. Acho que a gente vai ter corrida alocada em agosto ou novembro ou talvez até dezembro. A FIA vai ter que tomar uma decisão, uma solução drástica para que o campeonato se realize. A FIM, por exemplo, já trabalha com um cenário com 13 provas, que seria um mínimo que ela pode oferecer para o contrato não ser quebrado com a Dorna, com as emissoras de televisão. Você tem que respeitar um número limite de provas. A Fórmula E foi seriamente afetada porque foram 4 as corridas canceladas: Sanya, Roma e agora Paris e Seul, que teria sua primeira prova. Jacarta também foi descartada, foi colocada como meio que carta fora do baralho. Então não são 4, são 5 corridas, e isso tudo preocupa demais. Então sejamos mais realistas do que o rei. Temos que nos prevenir, e muito num momento como esse, que é um momento de reflexão. Então, para você que está em casa, eu peço que entenda que o nosso trabalho, infelizmente, ele está em banho-maria, que as corridas, elas infelizmente não estão acontecendo, e não sei se vão acontecer por um período de pelo menos uns 30 dias, a nível mundial, a nível nacional. O momento não é da gente ficar pensando, porra, por que não tem corrida? Não tem corrida porque o mundo está realmente vivendo uma crise de saúde como talvez nós nunca tenhamos visto. Muitos de nossos antepassados morreram na chamada gripe espanhola, que só no Brasil afetou uma camada bem razoável da população, mas o número equivalente aos dias de hoje era como se matasse perto de 1 bilhão de pessoas. Então, vocês vejam que não era brincadeira. E a espanhola, ela acabou porque as pessoas criaram anticorpos. Então é preciso que as pessoas criem os anticorpos do coronavírus, que não tenhamos casos exponenciais de morte como houve a espanhola. Então é hora de bom senso, é hora de reflexão. E você que está vendo esse vídeo pode dar a sua curtida, pode dar o seu like, se inscrever no canal do Grande Prêmio e também seguir o conteúdo do meu blog do A Mil por Hora
eu ficarei, ó, muito grato. Se bem que o momento hoje não é de muita alegria, né? A gente tem que agir da forma como tem que ser, levar a vida como tem que ser, no meu caso, tem que cumprir com as minhas obrigações de trabalho, mas com o máximo possível de cuidado com a sua saúde. Lave bem suas mãos, leve o seu álcool gel, mesmo que seja aquele portátilzinho, mesmo que seja uma garrafa 70, uma ampola ou qualquer coisa parecida, mas zele pela sua saúde. É fundamental que a gente combata o coronavírus. Grande abraço e até daqui, se Deus quiser, a 2 semanas. Espero trazendo boas notícias para vocês. Valeu!